E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer uma verdadeira consultoria financeira comportamental. Vamos deixar de lado aquelas planilhas complexas, taxas de juros ou gráficos de mercado por um momento. O nosso foco aqui, hoje, é a psicologia do dinheiro. A ideia é mergulhar na mente humana e entender os padrões invisíveis que, no fim das contas, ditam quem alcança a liberdade financeira e quem passa a vida inteira só lutando para pagar boleto. É um assunto absolutamente fascinante. Sabe aquela dúvida que sempre bate quando a gente olha para o lado? Por que será que algumas pessoas parecem acumular riqueza sem fazer muito esforço, enquanto outras batalham de sol a sol e continuam na mesma? Pois é, a resposta não tem nada a ver com o QI elevado, talento de berço ou até mesmo pura sorte. O grande segredo está numa força psicológica silenciosa, mas incrivelmente poderosa. Um verdadeiro roteiro invisível. Bom, para adiar nossa consultoria de hoje, o roteiro é super direto. Vamos passar pelo termostato do sucesso, depois o modelo financeiro subconsciente, em seguida as raízes da infância, o poder da responsabilidade, 3 arquilos de riqueza e, por fim, o próximo passo. E tudo começa pela causa raiz. Vamos lá? Parte 1. O termostato do sucesso. Basicamente, a temperatura interna da riqueza. Imagina o seguinte, um ar-condicionado na sala de casa, configurado cravado nos 22 graus. Se alguém abrir a janela num dia super frio de inverno, a temperatura da sala inevitavelmente vai cair, certo? Mas o que acontece logo depois? O termostato detecta a queda e liga o aquecedor na hora, até que a sala volte para os 22 graus. Com o nosso sucesso financeiro é exatamente a mesma coisa. Se o termostato interno de uma pessoa está programado para uma renda baixa, mesmo que caia uma grana alta do céu, tipo ganhar na loteria ou receber um bônus inesperado, o sistema subconsciente dela vai dar um jeito de voltar para aquela zona de conforto original. É chocante, mas é por isso que a maioria dos ganhadores de loteria perde absolutamente tudo depois de um tempo. O dinheiro extra foi como a janela aberta, mas o termostato interno puxou tudo de volta para o normal. O que nos leva à parte 2, o modelo financeiro subconsciente, o projeto arquitetônico da mente. Para entender o que regula esse termostato, a gente precisa olhar para a mente. Existe um modelo financeiro subconsciente rodando lá no fundo. Trata-se de um arquivo mental gigantesco que foi criado pelo nosso cérebro para garantir a sobrevivência e manter as coisas previsíveis, e não necessariamente para a gente prosperar, tá? Todas as nossas crenças, reações automáticas e atitudes com dinheiro ficam guardadas nessas gavetinhas. Quando aparece uma oportunidade ou um desafio financeiro, a mente corre direto para esse arquivo e simplesmente roda o programa que já estava instalado. E o que é mais legal de observar nesse processo de manifestação é como tudo funciona na prática. A origem invisível de tudo é um simples pensamento, que sai direto desse arquivo. Esse pensamento gera um sentimento, que por sua vez impulsiona uma ação, e são essas as ações que vão gerar os resultados visíveis lá no saldo da conta bancária. É pura relação de causa e efeito. Tentar mudar a ação sem mudar o pensamento raiz não adianta de nada. Cada centavo que entra ou sai começa como uma ideia invisível. Parte 3. As raízes da infância. Afinal, de onde vem esse modelo? Ninguém nasce sabendo como lidar com dinheiro, né? A gente é ensinado. E existem 3 influências primárias lá da infância que moldam esse nosso modelo financeiro. A primeira é a programação verbal. Tudo aquilo que a gente ouviu. A segunda são os exemplos. Observar como as pessoas em casa lidavam com as contas. E a terceira são os episódios específicos. Aquelas experiências emocionais fortes que a família viveu em relação a dinheiro. O impacto de uma simples frase repetida na infância é um negócio devastador. Tem o caso clássico de um rapaz chamado Steven, onde a mãe dele repetia sem parar: os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres. Na cabecinha daquela criança, riqueza virou sinônimo de ser uma pessoa má. E a regra do subconsciente é a seguinte: se ele tiver que escolher entre a lógica de querer ganhar dinheiro e a emoção profunda de querer o amor e a aprovação da mãe, a emoção ganha de lavada todas as vezes. Então, inconscientemente, o Steven se mantinha falido para continuar sendo o bom garoto. Foi só quebrando esse padrão verbal que a vida financeira dele pôde finalmente decolar. Parte 4. O poder da responsabilidade. É hora da mudança de paradigma. Agora que a gente entende a origem de tudo, a nossa consultoria exige virar a página. A grande virada de chave aqui é parar de agir como vítima e assumir o papel de criador. Quem adota a mentalidade de vítima acha que as coisas simplesmente acontecem. Fica botando a culpa na economia, no chefe, usa aquela velha justificativa de que dinheiro não traz felicidade e vive reclamando. O perigo é que reclamar é literalmente um ímã para atrair mais problema. Já a mentalidade de quem prospera exige assumir o comando de forma absoluta.
Bater no peito e se responsabilizar pelos próprios resultados é a única saída real para reescrever o destino financeiro no longo prazo. Parte 5. 3 arquivos de riqueza. Vamos instalar um novo software mental a partir de agora. Arquivo número 1. Esse foca na lente principal que a gente usa para olhar o mundo. É um contraste que muda tudo. Enquanto a mentalidade escassa fica bitolada no risco, na perda e na chance das coisas darem errado, a mentalidade rica está sempre escaneando o horizonte buscando oportunidade. O medo paralisa quem foca em obstáculo. A pessoa fica meses apenas se preparando e acaba perdendo a chance. Quem tem sucesso age, assume o risco calculado e confia que vai dar um jeito no meio do caminho. Afinal, onde a gente foca a atenção, a energia flui, com certeza. Arquivo número 2. Esse quebra o maior mito sobre como medir o sucesso. A sociedade é quase obcecada com a pergunta qual é o salário do mês. Mas a verdadeira medida de riqueza nunca foi a renda mensal, e sim o patrimônio líquido. Se a gente só aumenta o ganho sem mudar os hábitos, cai na famosa lei de Parkinson, que diz que os nossos gastos sempre sobem na exata proporção do que a gente ganha. É batata. O patrimônio líquido engloba 4 fatores essenciais: os rendimentos, a poupança, os investimentos e a simplificação do estilo de vida. Controlar esses 4 pilares ativamente é inegociável para quem quer prosperar de verdade. O que nos leva ao arquivo de riqueza número 3, que é puramente sobre o nosso comportamento no dia a dia. A habilidade de gerenciar a grana que já está na mão é o divisor de águas definitivo. Muita gente dá aquela desculpa clássica: quando eu tiver muito dinheiro, eu começo a organizar. Mas a verdade comportamental é exatamente o oposto. A gente precisa provar que sabe cuidar de um único real antes de receber valores maiores. Dividir a grana sistematicamente, ter contas separadas para investir para o futuro e até uma conta só para diversão, garante que o cérebro se mantenha equilibrado entre a lógica e a emoção. O hábito de administrar é, de longe, muito mais importante do que a quantia em si. Parte 6. O seu próximo passo. O caminho daqui para frente para fechar a nossa análise. No fim das contas, a conta bancária é só um reflexo de quem a gente é por dentro. O sucesso externo será sempre um espelho do crescimento interno. Ferramentas, investimentos, estratégias são apenas ferramentas. Quem segura tudo isso precisa ter uma mente forte, sabendo que são as raízes invisíveis que dão os frutos que todo mundo vê. Dominar o próprio jogo interno e as próprias emoções é o verdadeiro, e talvez o único, segredo de uma mente próspera. Então, para encerrar essa nossa consultoria de hoje, fica a grande provocação. Será que os velhos softwares da infância vão continuar rodando no piloto automático para sempre, ditando os resultados do futuro? Ou a decisão a partir de agora é assumir o controle, reprogramar esse termostato e reescrever o próprio modelo rumo à abundância? A porta da conscientização está escancarada e a escolha está posta na mesa. Muito obrigado por acompanhar essa exploração com a gente e até a próxima!